Bom dia, boa tarde, boa noite. Então é o seguinte, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas, né? Sobre basofilia. Por quê? Porque, assim como outros exames, né? Vários exames de laboratório, essa parte mais celular do hemograma, sai, assim como a gente já viu do neutrófilo, do eosinófilo, sai muita coisa por aí que não é verdade, tá? Então eu trouxe algumas coisas principais, claro que isso aqui é um resumo, né? Para a gente ver assim, ó, e realmente o que que é, tá? E não ficar aí atrás de coisas que aparecem assim do nada, tá? Então, basofilia é uma doença em si. Não, basofilia é um termo que significa o número do aumento do basófilo, ponto, tá? Não tem nada a ver com doença, certo? Uma célula não aumenta porque ela aumentou. Não, a célula aumentou porque alguma coisa fez com que ela aumentasse. Tá? Então, basofilia não é uma doença. A basofilia é a exteriorização, é a forma com que o organismo está se utilizando para se defender, né? Se defender, para defender é meio chata essa expressão, eu prefiro reagir, né? A alguma coisa estranha, e ele utilizou um tipo específico de célula, tá? Então, o basófilo nesse aspecto pode aparecer, tá? Então, normalmente alergia, infecções, vamos dizer assim, alguns tipos de infecção, não são todas, óbvio, tá? Então, pum, o basófilo pode aumentar, tá? Então, não é doença. Níveis elevados significam leucemia. Nunca, nenhuma célula que vai tiver seu número aumentado significa leucemia. Tá? É um conjunto, leucemia é um conjunto de coisas. Tá? Então não é o nosso caso aqui, a gente pode comentar isso outra hora. Tá? Então é um conjunto de coisas. Então não é porque uma célula aumentou, eu estou com leucemia. Agora, existe um tipo de leucemia em que o basófilo aumenta? Existe, mas isso é secundário, porque quem aumentou foram outras células neoplásicas, tá? Então, o basófilo ele simplesmente acompanha, tá? Mas isso é para um tipo específico de leucemia, não é o caso aqui. Então, assim como a gente falou anteriormente, o basófilo vai significar o quê? Que o organismo está tentando reagir a alguma coisa e em algumas coisas bem específicas. Então, não tem nada a ver com leucemia, tá? Basofilia apresenta sintomas claros. Não, basofilia não apresenta sintoma porque basofilia não é doença. Tá? Então a gente já viu isso. Então, assim, ó, não necessariamente o número de basófilo vai estar aumentado. Ah, tá, então aí eu vou ter tal coisa. Né? Não, não é assim que funcionam, né? Vamos dizer assim, doença, organismo, reação. Tá? Não é assim que funciona. Tá? Então, assim, ó, o que vai causar sintoma, claro, é a patologia. Pode ser que a forma com que o organismo esteja se defendendo, ele esteja utilizando o basófilo, e isso vai fazer com que o organismo mostre alguma coisa? Até pode, não está proibido, tá? Não está proibido. Agora, assim, que o basófilo aumentado vai me dar tal coisa, vai me dar canseira, vai me dar febre. Não é isso assim, não é assim que funciona, tá? E outra coisa também é se o basófilo sempre é um problema de saúde grave, tá? Então, assim, ó, não, né? Isso aí, ou seja, tem que ver o que é a doença de base. Então, eu estou trazendo essas coisas aqui exatamente para tirar, né? Até eu coloquei a palavra ali mito, tá? Dizer assim, ó, aqui, ó, na mito, basófilo é isso, níveis elevados é doença, que é sempre um problema de saúde grave. Não, tá? A célula está aumentada por um motivo, ponto. Como eu falei na leucemia, se tiver basófilo aumentado e for uma leucemia, outras células vão aparecer aumentada. E é um outro padrão de doença, um outro padrão de hemograma, tá? Então, não tem nada a ver com isso, tá? Então, não tem nada a ver com problema grave. Basófilo aumentado em um hemograma que não seja leucêmico, obviamente, é problema reacional, tá? Depois, é só na alergia? Não é só na alergia. Agora, que ele é uma célula importante no processo reacional alérgico, sim, ele é importante porque ele vai liberar algumas substâncias, tá? Que vão fazer com que esses sinais, esses sintomas apareçam, tá? Então, sim, ele é uma célula importante em processos alérgicos, tá?
Inflamação crônica pode elevar o número de basófilo, tá? Depende o que é. Vai começar assim, ó, depende do número de leucócitos que a pessoa tem, tá? Para dizer que o basófilo aumentou. Se for o caso percentual, sim. Então existem algumas patologias que podem, tá? Vai depender do paciente, depender de como a doença está instalada, enfim, tem um monte de coisa que pode aparecer, mas isso é muito raro. E outra, e se ele tiver elevado, isso não é sinal que tem, eu estou com tal doença, ou essa minha doença agora, ela está piorando, ela está me agredindo mais. Não, não é isso aí, tá? Então, o basófilo a gente tem que ter muita calma, tá? Que o basófilo sempre vai ser assim, ó, a expressão que eu gosto de usar, ele é uma célula rebote. Então, se ele tiver aumentado, isso vai ser num estágio mais avançado e outras coisas vão aparecer, tá? Então, ele é um coadjuvante. Repito, ele é importante como célula agindo lá naquele tecido. Agora, ele, seu aumento no hemograma, chegar a dar diagnóstico, dizer prognóstico, dizer como é que o paciente está, não, aí fica meio forte, tá? Então, por isso que eu quis trazer essas coisas sobre basófilo, que não é muito comum, mas tem muita coisa aí que não é verdade a respeito disso, tá bom? Obrigado então e até a próxima.